Este programa é livre para todos os públicos. Neste primeiro domingo do mês de novembro deste ano de 2022, hoje é dia 6 de novembro, e a igreja celebra hoje a solenidade de todos os santos e santas de Deus. É sobre esse tema, sobre a vocação à santidade, sobre a devoção aos santos e santas de Deus, que nós iremos refletir no programa Discípulos e Missionários, tendo presente que o próprio Deus, ele nos chama. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Para conversar conosco sobre esse tema, vocação à santidade, a devoção aos santos e santas de Deus, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários, e um bom domingo da solenidade de todos os santos para o Senhor. Obrigado. Bom domingo também, e a vocês todos que nos acompanham. Bom domingo de todos os santos e santas, que no Brasil é celebrado hoje, embora no calendário litúrgico seja 1º de novembro, mas quando o 1º de novembro não é um domingo, a liturgia passa a celebrar no domingo depois de 1º de novembro. Então, Dom Odilo, eu começo perguntando para o senhor sobre o fato de que durante o ano litúrgico nós celebramos em alguns dias, né, a memória de um santo, né, Santa Teresinha, Santo Antônio, São Francisco de Assis, São José, Nossa Senhora, né, e no domingo de hoje, né, nós agora comemoramos todos os santos e santas. O que significa isso? Não é? Ou seja, também São Francisco também é comemorado no dia de hoje? Hoje nós propriamente não lembramos os santos que nós já lembramos ao longo do ano. Claro que podemos lembrá-los, também estão incluídos, mas a festa de hoje refere-se a todos os santos que estão no céu, ou seja, a todos os remidos, todos os salvos, de quem nem se sabe o nome, mas estão no céu. É a igreja do céu, é aquela multidão imensa, como diz o livro do Apocalipse, que ninguém consegue contar, de tantos que são, de todos os povos, línguas e nações, de todas as épocas, e que estão no céu, fazem parte da Jerusalém Celeste, a cidade celeste, ou seja, a igreja triunfante, a igreja do céu. Então, hoje lembramos desta turma. Certo. Lembramos dos santos e santas, isto é, de todos os salvos, e são muitos. Então, para que a gente seja estimulado, né, a caminhar nesta vida, ao encontro deles também, antes de tudo, ao encontro com Deus, mas para estar com eles um dia junto de Deus. Eles são uma referência para nós, até porque também todo fiel cristão tem como vocação a santidade. É isso, Dom Odilo? Essa é a nossa vocação primeira, né? E é a vocação humana, é a vocação à vida, à salvação. A santidade é a vocação à vida eterna, a estar com Deus para sempre. Isto já valia no Antigo Testamento, quando tem, né, no livro do Levítico, a recomendação ao povo de Deus, né, por conta de Moisés: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus é santo, e por isso quem se aproxima de Deus deve também buscar a santidade. E a santidade, outra coisa, não é do que receber de Deus a santidade. A gente pode comparar um pouco com uma fogueira, né? A fogueira tem um calor, tem a luz que irradia. Eu, aproximando-me da fogueira, eu recebo calor. Eu sou iluminado pela luz que se irradia da fogueira. Pois é, a santidade é receber de Deus a santidade. Eu não gero a santidade, eu recebo de Deus a santidade na medida em que eu me aproximo de Deus e dele recebo a santidade. Como no dia a dia cultivarmos a devoção aos santos e santas de Deus, Dom Odilo?
Os santos e santas, a gente precisa compreender bem essa devoção para que ela não se torne equivocada, desviada até. Alguns dizem que nós adoramos os santos. Não, os católicos não adoram os santos. E se alguém o faz, não deve fazê-lo, né? Adoramos somente Deus. A Deus unicamente a adoração. Os santos, a veneração, que significa a admiração. Por que não podemos admirar os santos? Eles que são obras-primas de Deus, né? Podemos admirar a grandeza de Deus nas obras dos santos, naquilo que Deus realizou através dos santos. É bênção de Deus nas pessoas dos santos, portanto, é louvor a Deus. Por outro lado, a devoção aos santos é também imitar a vida dos santos, e é isso que a igreja recomenda muito, conhecer a vida dos santos, imitar a vida deles, porque a vida dos santos é como um evangelho vivido, é o evangelho vivido. A igreja proclama os santos porque reconhece neles um exemplo de evangelho vivido corretamente, né? O evangelho vivido corretamente aparece na vida desse santo ou desta santa. E, por outro lado, a igreja, sim, reconhece que nós podemos recorrer à intercessão dos santos, ou seja, pedir que os santos nos ajudem. E os santos, o que fazem? Os santos pedem a Deus junto conosco. Eles estão perto de Deus, eles já estão lá, eles têm digamos, a percepção melhor do que nós precisamos e pedem a Deus, são nossos intercessores junto de Deus, junto de Jesus Cristo, para que nós também alcancemos a graça da fé, da conversão, da santificação da nossa vida diária, da vivência das virtudes, da perseverança, da firmeza na fé até o fim. Odilo, no mistério de Cristo existe uma comunhão entre os santos e santas, né, que são da igreja triunfante, e nós, igreja peregrina, não é? Existe uma comunhão, por isso podemos falar dessa devoção no sentido de que também eles intercedem por nós para que um dia possamos chegar onde eles estão? Pois é, no Creio em Deus Pai nós dizemos, creio na Igreja Una Santa Católica, na comunhão dos santos. Exato. O que é creio na comunhão dos santos? Então, a comunhão, nesse caso, que é a comunicação na união, né, de bens, né, dos santos. E quem são os santos? Os santos são os batizados. Lembrando como São Paulo usa, os santos são os batizados. Uhum. A comunhão dos santos digamos, a comunicação dos bens e, portanto, a união familiar, a fraternidade entre os santos. Entre os santos do céu e nós aqui na terra, que no conceito comum ainda não somos santos, mas somos chamados à santidade. Mas somos santificados desde já pelo Espírito Santo, que recebemos no batismo, Perfeito. na crisma. Então, a comunhão dos santos significa este filão de vida entre eles e nós, a igreja já triunfante no céu e nós que estamos aqui ainda nos batendo, né, na igreja militante, lutando. Na peleja. A peleja de todos os dias para superar a luta de cada dia, para perseverar e continuar no caminho até chegar lá. Então, isto é a comunhão dos santos. Os santos estão interessados em nós, os santos no céu. E nós podemos recorrer a eles, porque somos uma família só. E eles nos ajudam para que nós alcancemos o que eles já alcançaram. Então, essa comunhão dos santos, no fundo, é a graça da redenção que é para todos, mas para eles já está assegurada, para nós ainda não. E por isso os santos do céu estão interessados e nos ajudam a que nós também cheguemos a ter a santidade e a salvação assegurada. Odilo, até bem pouco tempo, assim, alguns anos, né? Nós não tínhamos aqui no Brasil santos, né, canonizados, beatificados, mas graças a Deus nos últimos anos temos visto, né, a igreja proclamar, né, alguns propriamente brasileiros, nascidos aqui no Brasil, santos e santas. O que se deve a essa realidade?
Eu, um tempo atrás, achava-se talvez que o santo tinha que ser extraordinariamente santo. Pouco a pouco, vamos aprendendo que a santidade é a santidade do dia a dia, da vida cristã ordinariamente bem vivida. A santidade do dia a dia. E o Papa São João Paulo II, na beatificação de Santa Paulina, Madre Paulina, em 1980, lá em Florianópolis, ele disse na homilia: o Brasil precisa de muitos santos, e repetiu isso, e aquilo pegou, calcou fundo no coração, e daí para frente começou também um trabalho para levantar os testemunhos de santos para cá e para lá, e começaram a serem feitos muitos processos de beatificação, porque para proclamar um santo a igreja leva a coisa muito a sério. Perfeito. É um processo muito rigoroso para verificar a vida, os escritos, as afirmações daquela pessoa, para ver se de fato isso está tudo de acordo com o Evangelho. E aí então começaram a aparecer os santos. Tem muitos santos em processo de beatificação, de canonização por aí. E o Brasil terá certamente muitos santos daqui para frente. O programa Discípulos e Missionários, ele pode ser acessado também no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/play Canção Nova, youtube.com/play Canção Nova. Procure lá o programa Discípulos e Missionários e aproveite para divulgar o nosso programa em suas redes sociais, tá ok? Ajude a divulgar o programa Discípulos e Missionários, certamente um programa que vai contribuir com a vida cristã de tantos irmãos e irmãs. Dom Dírio, estamos chegando ao final do programa de hoje, sua palavra e sua bênção para o encerramento. Deus nos ajude para que nós possamos viver bem a nossa vida dia a dia, conforme o ensinamento de Jesus, o Evangelho, conforme os nossos deveres, conforme as virtudes da fé, esperança e caridade, ser bons discípulos missionários de Jesus Cristo, e também nós podemos alcançar a santidade. Essa é a nossa vocação de todos nós. Que os santos intercedam por nós, que sejam nossos amigos e nos ajudem com seu exemplo e sua fraternidade e sua intercessão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Que santidade divina, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará,